Oi, oi, gente! 21 horas, pontualmente, né? Vou esperar as pessoas entrarem devagarzinho. Pra quem me conhece já sabe que eu falo extremamente rápido, então tem que segurar aqui no eixo até pra tentar construir com vocês aí essa minha comunicação. Então, vou dar um oi pra Nazaré. Nasa, muito obrigada. Carla, muito obrigada pela presença de vocês. Aparecida. Vamos dar aquele tempinho, gente, rapidinho aí para as pessoas irem entrando, pra gente poder conversando, né? Porque afinal o tema de hoje é um tema forte, né? Porque que a sua vida não segue, né? Porque que não vai pra frente, né? Boa noite, Érica Lisboa. Otávio, bom ver você por aqui, né? Vamos dar essa sequência aí, que o tema é forte, né, gente, hoje. E é aquela coisa, a gente precisa ficar pensando, né? Por que que não vai, né? Por que que não segue? Por que que a coisa não flui, né? Fabrício, seja bem-vindo. Gi, obrigada pela presença. Gente, já pega aí o aviãozinho e manda pros amigos, tá? Manda também pros inimigos, porque eu acho que todo mundo tem que estar bem. Gente feliz não torra a paciência. Gente feliz, né? Gente planejada, gente organizada. Não tem tempo pra torrar a paciência da gente, né? E o que é importante, assim, né, gente, quando a gente fala de temas como esse, assim, é estar de coração aberto, né? Porque pra eu poder falar do que eu vou falar com vocês, eu tenho que falar do que deu errado na minha vida, né? Eu tenho que falar do que eu não consegui progredir, das coisas que me atrapalharam, né? Das coisas que fizeram com que a minha vida não fluísse ou não andasse, né? Porque, no fundo, tem bilhões de coisas que fazem a vida da gente não ir pra frente. Mas a grande maioria das vezes é uma escolha não ir pra frente, né? Eu digo isso continuamente, né? Que nós somos o resumo das nossas escolhas. Então, se você escolheu estar falando aqui comigo, é que provavelmente esse tema é importante pra você. Então, já aproveita aí, ó, manda pros amigos, manda pros colegas, né? Sei que 9 horas da noite é um horário que geralmente as pessoas já estão mais tranquilas em casa. E eu também, gente, prometo o seguinte, são 30 minutinhos, sabe por quê? Porque eu acho que com 30 minutos eu consigo passar o meu recado, dizer pra você o que eu penso, você aí coletar aí uma sementinha, uma coisa boa no seu dia a dia aí, pra você poder colocar em prática amanhã o que a gente vai conversar hoje. Nani Prati, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, tá? E vamos dar aquela começada, assim, quem nunca teve a sensação, Ciara, beijo. Quem nunca teve a sensação de que tá no mesmo lugar o tempo todo, sabe? Que tá parado no mesmo lugar. Quem nunca, né? E essa é uma sensação que ela é muito comum, sabe? De que você tá fazendo as coisas, mas parece que a sua vida não tá evoluindo, parece que as coisas não estão acontecendo, né? Parece que tudo que tá ao seu redor não tá contribuindo pro seu desenvolvimento. Isso acontece? Isso acontece. Isso acontece, inclusive, com uma determinada frequência, né? Porque no nosso dia a dia, nas coisas que a gente se propõe a fazer, a gente tá cercado de outras pessoas, né? Então, ninguém consegue fazer, evoluir, crescer sozinho. Isso é impossível, né? E aí você fala, cara, por que a minha vida não segue? Por que a minha vida não vai pra frente? Uma coisa eu tenho pra te dizer, a única pessoa que é responsável pela sua vida é você mesmo. Então acho que a primeira coisa que a sua vida não vai pra frente é porque você coloca, provavelmente, e eu digo por mim, que eu vou dizer de mim, tá? Eu coloquei muitas vezes as responsabilidades sobre as minhas escolhas, as responsabilidades sobre as minhas decisões na mão de outras pessoas. E você fica esperando que seu emprego melhore, você fica esperando que o governo melhore, você fica esperando que, sabe, que as pessoas te falem o que você tem que fazer, ou, né, que, enfim, todas essas coisas a gente fica esperando. O problema é que entre você esperar e você fazer é um tempo muito curto. E a diferença de tudo isso é que se você tivesse tomado a decisão de fazer, se você tivesse tomado a decisão de concluir, se você tivesse tomado a decisão de que você não iria mais procrastinar, provavelmente você estava num caminho diferente do que você está hoje, né? O que falta para a vida da gente andar, o que falta para a gente sair da inércia é a tomada de decisão. E muitas vezes você não toma decisão por medo. Já parou pra pensar nisso? Algumas vezes eu tô conversando, quem nunca teve medo de tomar uma decisão e falar, nossa, será que eu vou me arrepender?
de largar meu emprego por outro? Será que eu vou me arrepender de largar as festas para fazer uma outra coisa? Será que eu não vou me arrepender de me afastar desse ciclo de pessoas, desse núcleo de pessoas? A gente tem medo, as pessoas têm medo, né? E eu também já tive os meus, né? E eu tive que tomar decisões muito duras como empreendedora, né? Como definitivamente me afastar de um grupo de pessoas, ou tomar uma decisão de não fazer algo que em tese me parecia grandioso, enorme, uma mega oportunidade, né? E eu não ia conseguir fazer, mas, né, tava naquela aflição, naquele desejo por fazer e não conseguia fazer, e por medo, muitas vezes por medo, a gente deixa de tomar uma decisão efetiva nas nossas vidas. Então, medo é a primeira coisa que faz a sua vida não andar, né? E aí tem um medo que eu acho que ele é comum a todos nós, assim, um medo do que o outro vai falar. O que será que o outro vai falar? Se eu tomar a decisão de estudar, se eu tomar a decisão de trocar de emprego, se eu tomar a decisão de comprar um carro, se eu tomar a decisão de mudar meu ciclo, se eu tomar a decisão de ser mais próspero, o que o outro vai falar, né? E aí essa preocupação eu também tinha, né? Então, quando eu me tornei empreendedora, eu ficava muito com medo do que as pessoas iam dizer, do que as pessoas iam achar, né? E no fundo, eu posso dizer uma coisa pra você. Tudo que elas acharam, deixaram de achar, nunca contribuíram pro meu sucesso. Nunca contribuíram para aquilo que eu decidi pra mim, né? Então, muitas vezes a gente para a vida da gente pra prestar atenção no que o outro tem pra dizer pra gente, quando na verdade a opinião mais importante sobre você é a sua. Qual que é a opinião que você tem sobre você mesmo? Você se considera uma pessoa profissional? Você se considera uma pessoa boa de trabalho? Você se considera uma pessoa honesta? Você se considera uma pessoa que vale a pena? E muitas vezes a gente está preocupado com a opinião dos outros. Cara, será que ele vai achar que eu sou boa? Será que fulano vai achar que eu sou honesta? Será que fulano vai achar que eu sou merecedor de ter tal coisa ou não ter tal coisa? Então, a primeira coisa que pode travar a sua vida é o medo. Porque com medo você não vai tomar as decisões que são importantes para a sua vida. E sabe o que eu digo para quem tem medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque vocês acham que quando eu me tornei empresária, lá aos 20 e poucos anos de idade, eu não tinha medo? Você acha que quando eu me tornei empresária lá atrás, eu não tive problema com o julgamento da minha família? Né? Pensa, sou de uma família toda de funcionários públicos, né? Vó funcionária pública, mãe funcionária pública, tia funcionária pública, né? E eu decidi da noite pro dia me tornar uma empreendedora. Você acha que eu não fui julgada por isso? Mas nós somos julgados e a gente tem que prestar atenção nisso. A hora de você tomar uma decisão é agora, independente do julgamento do outro. Sempre haverá alguém, sempre, para dizer parabéns e alguém para dizer o que você está fazendo da sua vida. Mas o mais importante é que você saiba o que você está fazendo da sua vida. E isso é que é importante. É isso que vai fazer toda a diferença. Então a sua vida não vai pra frente primeiro porque você tem medo, né? Então eu digo pra você, independente de você ser empreendedor ou não, independente do que você quer pra sua vida, vai com medo mesmo. Porque o medo vai te travar e você vai simplesmente passar 10, 15, 20 anos querendo algo que você não fez por medo de atravessar a ponte e saber o que tá do outro lado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é dar atenção aos outros, à voz dos outros, à opinião dos outros, do que pra sua. Então, medo e... né? Então, medo é uma coisa que é um problema. Medo de agir, medo de... né? E o segundo é você dar muita atenção pro que os outros pensam de você. E aí você fica receosa do que os outros vão falar, como se isso te definisse. E isso não te define, tá? Então, se alguém te chama de incompetente e isso dói, você precisa repensar. Porque se hoje alguém chega pra mim e fala, Tatiana, você é incompetente? Eu vou olhar e falar, gente, mas com que objetivo essa pessoa falou isso? O que levou essa pessoa a me dizer isso, né? Porque incompetência é uma palavra forte, mas eu tenho certeza que incompetente eu não sou, tá? Então, é importante que você saiba disso, que esses dois itens podem te travar. O terceiro item é nunca tomar uma decisão. É sempre esperar que as coisas aconteçam. Gente, a sua vida não vai pra frente, né? Se você não tiver certeza de onde você tá indo. Se você não tiver certeza de onde você tá indo, uma hora você vai parar e ficar ali esperando as coisas acontecerem. E vai ficar parado. Então você tem que tomar uma decisão. E tomar decisão é coisa pra gente forte. É coisa pra quem tem condição de tomar decisão, sabe? Tem gente que fica parado esperando as coisas acontecerem e depois fala assim, nossa, eu não fiz nada na minha vida. Nossa, o ano passou e... nossa, não colhi nada do ano, não fiz nada de interessante no ano. Que ano ruim, né? Você viu? Não é, amor. É porque provavelmente você simplesmente não tomou decisões.
Você esperou que alguém tomasse decisões por você. E aí a sua vida para. Porque quando você coloca o seu bem mais precioso, que é a sua vida, que precisa ser planejada e organizada para as coisas acontecerem, quando você põe tudo isso na mão de uma outra pessoa, você vira um boneco de mamulengo. É alguém decidindo a sua vida por você. E aí você tem que pensar. Pensa agora. Gente, eu tô falando isso, mas assim, eu tive muito isso, tá? Por muito tempo, eu deixei pessoas tomarem decisões, na minha vida, e eu pago caro por isso, tá? Paguei caro por eu não tomar as rédeas da minha vida e ficar com medo e esperar o julgamento dos outros e não ter uma tomada de decisão. Eu paguei caro por isso. E às vezes ainda me pego pagando por este erro, por não ter tomado uma decisão e ter travado todos esses processos, tá? Então, além desses 3 itens que podem travar a sua vida, que é o medo, o julgamento de terceiros e a falta de decisão, você tem o 4, que é não saber aonde você está indo. É não ter claramente na sua vida pessoal, na sua vida financeira e na sua vida profissional, metas claras. Né? Objetivos claros. Lá vem a louca do planejamento. Mas é isso mesmo, gente. Eu não consigo entender uma pessoa que tem sucesso sem saber pra onde é que tá indo. Se você para pra pensar comigo, gente, todas as pessoas que têm sucesso, elas sabiam onde elas queriam chegar. A grande maioria delas sabiam onde queriam chegar. Elas podiam não almejar chegar tão longe, mas elas sabiam que queriam ser um empreendedor de sucesso, que queria ser um melhor jogador, que queria ser um profissional melhor, que queria ser dono de empresa, né? Que queria ser mãe ou qualquer outra coisa do gênero. Para isso, você precisa se planejar. Você precisa se organizar, porque a hora que você tem essa decisão de onde é que você tá indo, todos os outros itens começam a serem validados, sabe? Eu não vou ter medo porque eu vou ser uma boa mãe, eu não vou esperar o julgamento dos outros, vou criar o meu filho segundo orientações dos meus pais, né? Vou com medo mesmo porque ninguém tá preparado. Gente, ninguém tá preparado pra ser empreendedor, ninguém tá 100% preparado pra ser mãe, ninguém tá 100% preparado pra casar, ninguém tá 100% preparado pra nada. Então, se você tem uma coisa que você quer muito fazer na sua vida, vai com medo mesmo, porque senão você não vai fazer. Né? Agora, ir com medo, sem ter um planejamento mínimo, sem ter o risco calculado, aí é um problema. Que quando você tem o risco calculado, você consegue perceber pelo menos aonde você está pisando. E você começa a se identificar com aquilo que você, opa, por esse caminho não, opa, por esse caminho é melhor, nossa, esse caminho eu já errei. E pessoas inteligentes só erram uma única vez. Quer dizer, erram mais vezes, tá, gente? Perdão a palavra. Pessoas inteligentes, vou falar de novo. Pessoas inteligentes só cometem o mesmo erro uma única vez. E muitas vezes eu falo por mim, eu teimei com aquele erro, eu teimei com a falha e digo pra vocês, pago caro por isso. Até hoje, 20 anos depois, pago caro por isso. Então, a inteligência da gente é não cometo o mesmo erro. Vou cometer novos erros? Vou, porque faz parte da nossa evolução como ser humano, faz parte da nossa evolução como profissional, faz parte da nossa evolução como pessoa, mas erros novos. Erros antigos, eles precisam ficar lá atrás mesmo, tá? Então, você precisa saber onde você tá e precisa saber onde você vai chegar. É minimamente o que você precisa saber para poder evoluir e para poder fazer a sua vida andar para frente. Vou voltar aqui. Medo. Todo mundo tem medo. Ninguém nasceu preparado, então vai com medo mesmo. Julgamento dos outros. Isso vai acontecer. Se você fizer de um jeito, vão te julgar. Se você te fizer de outro, vão te julgar. Até porque se você assistiu as lives anteriores, você sabe que um fato é um fato. E as pessoas julgam a gente, como a gente também julga os outros, conforme as nossas crenças e aquilo que a gente tem como valores. Então, não pense que você não vai ser julgado. Vai ter sempre alguém para julgar o que você está fazendo. Sempre. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Terceiro, tomada de decisão. Você não pode não tomar decisões. A sua vida é única e exclusivamente responsabilidade sua. Você não pode deixar de tomar decisões e nem pode colocar as decisões da sua vida na mão dos outros. Porque isso também vai te custar caro no futuro, quando você estiver fazendo algo que não é o que você gosta, não é o que você ama e não era o que você tinha almejado pra você. E mais um item para completar a nossa lista de coisas que podem te levar para o fracasso, né? É não ter um planejamento. Gente, sou a louca do planejamento mesmo. Não ter um planejamento. Não saber aonde você está e não saber aonde você quer chegar. Né? Minimamente. Gente, planejamento não precisa ser uma coisa mirabolante.
Se você já falar, cara, eu tô aqui, eu quero chegar aqui, e você conseguir traçar nesse meio algumas micrometas, né, micro-objetivos, para você poder ir chegando mais próximo do seu objetivo maior, da sua meta maior, ótimo. Mas quando você não sabe nem onde você tá e tem todos esses itens aqui que eu coloquei que estão te consumindo, sem planejamento você não tem como quebrar esse ciclo aqui. Não tem como quebrar, né? E você pergunta assim, Tati, já passou por isso? Gente, quem nunca ficou com medo de tomar uma decisão? Quem nunca teve medo de ser julgado? Eu passo isso, gente, com uma certa constância. Essa coisa do medo e do julgamento. Mas eu aprendi que você precisa ter uma evolução emocional para segurar esse julgamento, né? Como eu disse, todo mundo vai julgar e vai julgar conforme os valores. Eu passo por situações que são situações que a gente acha assim, é bobagem, né? Bobagem, ninguém olha para isso. Olham, as pessoas olham pro que você fala, elas olham pro que você veste, elas olham para onde você viaja, pra bolsa que você usa, pro carro. Isso não te define. Tá? Isso não te define, mas isso tá no inconsciente coletivo das pessoas, né? Eu sou empresária hoje, né? Se eu chego, enfim, num evento social e eu chego de, sei lá, num carro popular baratinho, que, né, não vem ao caso, o cara, ele vai olhar pra mim, uma geração, né, vai olhar pra mim e dizer assim, ela não tem sucesso. Porque ela não tem patrimônio. E Brasília é muito disso, né? Quem é daqui sabe disso, assim. Que as pessoas, elas têm uma imagem que elas precisam zelar, né? E você pensa o tanto que isso bate com os meus valores, né? Eu que sou uma pessoa simples, que gosto de gente simples, que, né? Mas eu aprendi a viver com isso porque isso era importante. Eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que tomar uma decisão de olhar para esse estilo e colocar isso para funcionar na minha vida, porque eu preciso mostrar indiretamente, não diretamente, o quão próspera eu sou para que as pessoas tenham credibilidade no meu trabalho. Fácil ou difícil? Essa é uma outra questão que a gente pode conversar. Mas eu aprendi que a gente precisa mostrar o nosso melhor para as pessoas. Que credibilidade é uma coisa que ou você tem e mostra, ou você não tem mesmo. Né? E a gente tem muito disso de procurar saber se o empreendedor de sucesso tem aquilo, se a mãe de sucesso tem aquilo, né? E é verdade, Maico, o Dr. Maico maravilhoso, gente. O médico aí, ó, conserta as orelhinhas, depois corre lá no Instagram dele. As pessoas, elas estão o tempo todo procurando saber qual é a bolsa que você tem, qual sapato que você tem, qual carro que você tem, para poder referenciar a qualidade do seu trabalho. E aí, mais uma vez, se eu não tivesse um planejamento, se isso não tivesse muito constante ali comigo, se eu não soubesse aonde eu tô, onde eu tenho que ir, se eu não tivesse qualidade das minhas crenças, dos meus valores, se eu não entendesse definitivamente que isso dá medo, né? Que eu não posso me preocupar com a opinião do outro, que eu tenho que tomar muito cuidado, ter o meu planejamento e tenho que tomar decisões, provavelmente isso teria dado um nó na minha cabeça e eu não conseguiria prosperar. E eu não conseguiria fazer as coisas como eu faço hoje, tá? Mas eu não passo por isso sozinha. Muitas pessoas passam pela mesma situação e pelo mesmo problema, que é o cuidado que a gente tem que ter com o julgamento do outro. E hoje, então, mais do que nunca, a gente tem muita preocupação, porque se você tem Instagram como eu tenho, né? Você sabe que o Instagram, todo mundo é feliz, né, gente? Quem é que deve no Instagram? Quem é que fala assim, estou devendo, não estou pagando o boleto, meu carro está atrasado, meu cartão de crédito está... Ninguém. O Instagram é um mundo perfeito. Tudo no Instagram é perfeito, as pessoas são perfeitas no Instagram e a gente sabe que a vida não é assim. Nós sabemos que a vida não é assim. Quem é de verdade sabe que a vida não é assim. Nós temos medo, sim. Nós temos problemas com planejamento, sim. Nós não vivemos sozinhos, então pessoas interferem no nosso planejamento, né? O governo interfere no nosso planejamento. A falta de dinheiro interfere no nosso planejamento. Mas uma coisa é fato. Você precisa controlar aquilo que você tem controle. Né? Esse é a nossa próxima falha de quem quer ter sucesso e não tá conseguindo, que é definitivamente você tentar controlar aquilo que não tem controle, que você não tem controle, né? E aí eu aprendi isso muito, muito forte quando eu fiz o educador executivo, que quando você tenta controlar aquilo que não está sobre a sua alçada, você se frustra. Né? Nós não temos controle sobre muitas coisas. Eu não tenho controle sobre a chuva, eu não tenho controle sobre o dólar, eu não tenho controle sobre o meu paciente, sobre o meu cliente. Eu não tenho controle. Agora,
sobre o que eu tenho controle, sobre os itens que eu tenho controle, de fato, eu tenho que ter o controle. Eu tenho que ter anotado, organizado, planilhado, enfim, que aí depende do item que você tem controle. Então fica aí mais um item que pode fazer a sua vida declinar. É você não ter controle. É você literalmente não ter controle. E é isso mesmo, Leliane. Existem fatores externos que vão além da nossa vontade. A gente não tem controle sobre esses itens. Mas aonde é que a pessoa se frustra? Quando ela acha que ela tem que ter controle sobre aquilo que ela não tem controle. Gente, você não tem controle sobre o comportamento do seu chefe. Você não tem controle sobre o comportamento dos seus colegas de trabalho. Você não tem controle sobre o seu cliente, mas você tem controle sobre você. E é esse controle que você tem que ter. Controle sobre as suas atividades, do seu emocional, da sua pessoa. Esse controle, inevitavelmente, você tem que ter, né? Por quê? Porque você tá ali no meio de um monte de pessoas. Essas pessoas têm criação diferente, crenças diferentes, valores diferentes. E em algum momento, você vai querer ter controle sobre elas para poder te dar resultado. Não vai adiantar. Você precisa ter controle sobre o que de fato você tem controle. E assim, eu por muito tempo, gente, achei que eu podia ter controle sobre vários itens. E se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, talvez eu tivesse errado. Não me troco, né? A pessoa que eu sou hoje não me troco por quando eu era mais nova. Mas se eu tivesse tido o conhecimento, a habilidade que eu tenho hoje, de autoconhecimento, de definitivamente saber as coisas que me incomodam, não me incomodam, e o planejamento que eu tenho da minha vida hoje, eu teria tomado decisões muito mais práticas e estaria melhor do que eu estou hoje, porque eu estou muito bem e fico muito feliz com os resultados que eu tenho colhido do meu planejamento. A verdade é essa, tá? Então, a gente tem que ter aí esse pequenino cuidado pra gente não ser pego aí de surpresa, né? Pelas coisas que acontecem na vida da gente. E pra gente poder fechar esse ciclo de itens, tá? Tudo isso que eu tô falando, gente, pode ser totalmente mudado, controlado, reorganizado, tá? Até porque, como eu disse, a vida é sua e a tomada de decisão de fazer as coisas acontecerem na sua vida é só sua. Mas tem um último item aqui que a gente não pode deixar de falar e que talvez seja um dos itens que mais pode te ajudar a resolver todos os outros itens aqui, tá? Que é a questão da gente ter um método, né? Eu tenho um método para muitas coisas da minha vida. Eu não sou uma pessoa metódica, tá? Mas eu tenho alguns métodos que eu aplico na minha vida e esses métodos fazem tudo na minha vida acontecer, tá? Então, uma coisa é fato, gente. As pessoas falam método, parece assim, ai meu Deus do céu, coisas acadêmicas. Não, eu por exemplo, sei que todo método tem que ter frequência e intensidade. Porque se você tem alguma coisa que você faz na sua vida que tem frequência, mas não tem intensidade, provavelmente você não vai ter o desempenho que você gostaria e o resultado que você gostaria. Se você tem muita intensidade, mas não tem frequência, provavelmente você também não vai ter o resultado que você gostaria. E isso aonde, Tati? Em tudo na vida, meu amor. No seu trabalho, no seu relacionamento, na sua academia, na sua saúde, né? Eu digo que método salva casamentos, tá, gente? Tem que ter frequência e intensidade, né? Um exemplo que é fácil de compreender, de entender, tá? Você vai pra academia, tá? E você vai pra academia todos os dias. Todos os dias você vai pra academia, né? Mas quando você chegar na academia, você pega o peso que você quer, do jeito que você quer. Às vezes você pega muito, às vezes você pega pouco, às vezes você nem pega peso, né? Mas você tá na academia. E aí a pessoa pergunta, tá fazendo academia? Claro, vou lá todo dia. Você tem o quê? Frequência. Concorda? Frequência. Você frequenta a academia todos os dias, mas não tem intensidade. Aí chega no final do mês e fala assim, nossa, a academia não funciona pra mim, gente? Não funciona pra minha academia? É incrível, eu vou pra academia todos os dias e não funciona? Por que será? O mesmo acontece com aquele camarada ou aquela moça que vai na academia uma vez por semana, passa 3 horas na academia uma vez por semana, pega todos os pesos, sai de lá todo lascado na dor. E aí sabe o que acontece? A pessoa também fala, nossa, eu vou pra academia, mas eu não estou conseguindo resultado. Por que será? Porque tem muita intensidade, mas não tem frequência. Isso é pra tudo, gente. Pra estudar inglês, pra fazer planejamento, pra poder se relacionar, pra tudo. Você precisa ter um equilíbrio entre a frequência e a intensidade, né? E a gente pode fazer uma outra só pra falar sobre isso e como esse método pode
te ajudar aí no seu dia a dia. Então, o que eu penso hoje? Hoje, na minha vida, eu tenho frequência. Então, frequentemente eu faço planejamento. E eu tenho intensidade. É todo dia. Todo dia eu reviso meu planejamento. Todo dia eu reviso a minha agenda. Todo dia eu reviso as minhas atividades. Todo dia eu faço uma prática nova relacionada ao planejamento. Pra quê? Pra ter os dois itens ali, né? Pra ter intensidade e ter frequência. Se você tem intensidade e tem frequência, é muito provável que você vai melhorando o seu desempenho e aí você consiga ter um resultado revelador. Agora, se você tem muita frequência, você vai o tempo todo, mas você não tem intensidade, você não tá ali de verdade, você não faz valer a pena aquele tempo que você tá ali, provavelmente o seu desempenho não vai ser bom. E se você tem muita intensidade, é aquela pessoa que é muito intensa, mas isso acontece uma vez por mês, também é possível que você não vá alcançar o resultado que você gostaria. E é isso, gente, sabe? A sua vida pode não ir pra frente. Eu acho que o recado mais top que eu posso dar pra você hoje é: você é o único responsável pela sua vida não andar, né? Você provavelmente toma decisões erradas, mas toma decisões erradas porque tá com medo. Com medo do julgamento das pessoas, ou falta eterna de autoconhecimento, ou você não tem planejamento. São todos os itens que a gente falou aqui na live. Você que entrou agora, se você não conseguiu entender 100%, assiste a live do começo, porque eu pontuei todos os itens que são hoje causadores das nossas dores no que diz respeito à nossa vida não andar pra frente. E ela não vai mesmo, gente. Não vai mesmo, porque pessoas que têm medo, não tomam decisão, não têm planejamento, se preocupam com a opinião dos outros, não sabem pra onde é que tá indo, não evoluem, não tem método, não tem como evoluir. Isso serve para sua vida pessoal, para sua vida profissional e para o seu empreendimento. Se você tem um negócio, então assiste a live umas 2 vezes, porque você vai precisar entender tudo isso, porque para o empreendedor tomar a decisão é difícil. Para a pessoa física, então, se você tiver que trocar de emprego, ser mãe, separar, casar, ter filho, estudar, fazer inglês, qualquer outra coisa, é uma decisão que é difícil de tomar. Por quê? Porque eu digo que depois que você toma uma decisão, você tem que se sustentar aquela decisão, né? E fazer acontecer. Tem gente que toma a decisão, começa a escrever no curso de inglês, 5 dias depois acha difícil e larga. Por quê? Porque não tem propósito, o planejamento não tá claro, não tomou a decisão que é fazer aquilo com dor ou sem dor. Entende? Então, tomar a decisão dói, tem consequências, mas você só vai evoluir, só vai crescer se tomar a decisão com medo, sem se preocupar com o julgamento do outro e com muito planejamento. Espero que eu tenha contribuído com a noite de vocês. Falei, ó, que era meia horinha só pra plantar no coração de vocês aí. Se vocês fizerem 5% do que eu tô falando aqui nessa live, eu garanto pra vocês que a vida de vocês na semana que vem vai ser diferente. E se você fizer, manda pra mim lá no direct. Tiver dúvida, manda pra mim no direct. E se quiser que eu fale de algum tema específico, manda também no direct ou olha lá a caixinha, viu? Um forte abraço pra vocês e quinta tem mais. A gente fala sobre o tema depois.